Olá, mentes comunicativas! Estamos aqui para mais um podcast com Nadir Dequeche, que é especialista em planejamento patrimonial e sucessório, em governança corporativa, e ela é uma super mente comunicativa. Gente, quando a Nadir começou o processo comigo, ela nunca tinha feito nenhuma palestra ou se apresentado em público. Em pouco tempo, ela já estava dividindo um palco com Luísa Trajano. E ela vai contar essa história aqui para vocês também, vai dar muitas dicas, vai mostrar para vocês como cuidar melhor da sua empresa, como cuidar melhor dos seus negócios. Então vamos lá, Nadir, conta mais para o pessoal quem é você, o que você faz. Então, Letícia, eu comecei a minha carreira num grande escritório, fiquei 13 anos no Pinheiro Neto Advogados, e lá eu tive muita experiência com grandes empresas, grandes corporações, multinacionais, e depois de 13 anos eu fui para o departamento jurídico de um family office, e a dinâmica era completamente diferente. Mas lá eu me interessei muito pelo assunto, comecei a fazer vários cursos, estudar sobre governança corporativa, sobre empresas familiares, né, planejamento patrimonial, sucessório, participava de alguns comitês de conselhos de empresas familiares. E depois eu saí dessa empresa, desse family office, para abrir meu escritório para poder atender outras famílias. E, em paralelo, acabei assumindo, junto com meu pai, a gestão da empresa da minha família. Então, eu atendo na prática os clientes, na parte de governança, de planejamento, né, dos contratos empresariais, da consultoria, e também faço a gestão da empresa da minha família. Então, eu tenho a visão dos dois lados. Uhum. E Nadir, só empresas grandes precisam de governança corporativa? Eu já sei que não, mas às vezes a gente vê tantas empresas pequenas começando, às vezes as pessoas se juntam e começam um negócio, e eu vejo que ninguém para pensar em ter uma governança corporativa. Quais problemas essas pessoas podem ter? Quais problemas chegam para você de clientes? Para o pessoal já começar a identificar. Quem está aqui tem uma empresa pequena pode pensar, puxa, eu estou passando por isso. Ou uma empresa maior. Conta pra gente. Essa é uma visão bastante comum, Letícia, de que governança corporativa é para empresas de grande porte ou já com uma maior maturidade. E que é um grande erro, porque quando você começa a governança lá desde o início, mesmo para startup ou empresas de pequeno porte, você cria uma estrutura muito mais sustentável para ela se permanecer mais a longo prazo, ter mais longevidade. Uhum. E quais problemas acontecem? Que a gente pode falar, puxa, se a pessoa não tem a governança, pode acontecer isso, isso e aquilo, para eles já começarem a Olha, pensar no que pode na prática, acontecer, Letícia, que né? eu mais vejo, tá, das empresas familiares às vezes que me procuram, a falta de clareza das regras, das metas, das responsabilizações. Às vezes a família vai tocando o negócio e não tem definido muito de forma clara e de forma formal. Então, como que pode fazer isso? Por exemplo, um acordo de cotista, um protocolo familiar, algum documento que registre como que vai ser conduzida a empresa, como vão cada membro, as funções de cada membro, como vai ser a distribuição de lucros, como vão ser os investimentos para os próximos projetos. E você deixando essas regras claras, formalizadas, é um excelente instrumento para você mitigar conflitos, porque as pessoas às vezes discutem, brigam, exatamente porque não tem isso, as regras de formas claras. Uhum. E eu vejo também, Nadir, como eu trabalho com empreendedores que estão começando, ou quem já tem uma empresa maior também, que as pessoas muitas vezes elas se esforçaram tanto para fazer aquele negócio. Quem empreende sabe, né? O quanto a gente tem que dar o nosso sangue. Tá vendo? Eu também tuço, então tô liberando a Nadia se ela quiser tossir também, que hoje ela tá resfriada. E eu falei, mesmo assim, venha para o podcast. Tá Com a bom? voz um pouco nasal, né? A Hoje gente ela fez. não está com a voz na melhor performance, então, quebrando um pouco aqui o gelo e falando pro pessoal, vamos lá. Então, eu vejo às vezes que a pessoa vai lá, ela faz a empresa acontecer, ela, né, coloca aquele sangue nos olhos e ela muitas vezes está sozinha ou começa a colocar uma outra pessoa, mas ela não planejou isso, né? Ela não fez essa governança e as coisas começam a dar errado. Então, eu vejo que às vezes a gente coloca tanto esforço em uma coisa que pode desmoronar se a gente não planejar, se a gente não estruturar. Você já viu isso acontecendo? Muito, Letícia. Eu vejo empresas, já acompanhei casos, já atendi clientes, né? Mas o fundador
né, se esforça tanto, passa a vida inteira ali se dedicando ao trabalho e já numa idade mais avançada, ele não tem ninguém para sucedê-lo. E tem uma frase que eu gosto muito que é: sucesso sem sucessão não sucede. Quando eu falo o sucesso, não é só o sucesso patrimonial, que eu digo material, é mesmo o legado da família, os valores da família. Porque chega lá na frente, às vezes os herdeiros começam a brigar, não conseguem administrar todo aquele patrimônio, e aí você desmorona não só tudo que o fundador criou, mas desmorona os próprios valores das famílias, né? A gente vê tantos irmãos, primos brigados por conta disso. E eu falo que a governança é muito importante desde o início, porque hoje, só para exemplificar, hoje o IBGC ele cita 5 pilares da governança, que é a transparência. A gente Uhum. vê as empresas muitas vezes não têm transparência internamente com a comunicação, até com os fornecedores, com os clientes, com os consumidores, né? Isso, as informações, tanto as informações positivas quanto inclusive as negativas, né? A integridade, que é tão importante, e a gente tem visto Uhum. tantos casos das empresas que não são íntegras, né? Que causam um prejuízo enorme, não só para os funcionários que estão lá trabalhando, para suas famílias, para os consumidores, para a sociedade como um todo, né? Principalmente quando há dano, envolve corrupção, dano ambiental. Uhum. E a equidade, você tem que tratar todos os sócios de forma igual, todos os fornecedores de forma igual, todos os stakeholders, né? Isso é muito importante. Outros 2 pontos é a responsabilização e a sustentabilidade. A empresa tem que ser sustentável não só financeiro, econômico financeiro, mas sustentável também englobando o viés ambiental, social. É Uhum. muito bacana quando uma empresa ela é responsável nesses aspectos, né, sociais e ambientais, porque ela também gera um valor de mercado, ela também tem um retorno financeiro com isso. A gente conhece empresas que são exemplos, né, de remunerar bem seus funcionários, se preocupar com a parte social, com não só com o social, mas com o ambiente. Isso também gera retorno para ela financeiro. Uhum. E esse primeiro ponto que você falou, principalmente da transparência, é o que eu mais vejo também que as pessoas erram, né? Como eu trabalho com empreendedores, com os founders, muitas vezes falta essa clareza deles falarem, simplesmente terem clareza no que eles querem alcançar, nas metas, no que eles querem atingir. Só que às vezes eles são tão, e eu falo isso por conhecer alguns clientes que são assim, eles têm tanta coisa na cabeça que eles não querem às vezes perder o tempo comunicando isso, mas o quanto isso é importante para que todo mundo esteja na mesma página, para que todo mundo esteja inspirado e engajado, Sem né? dúvida, Letícia, o que eu vejo, os maiores conflitos familiares advêm da falta de comunicação. É muito comum, às vezes, os sócios, né, os irmãos, os primos, eles às vezes querem o mesmo objetivo, mas por falta de comunicação começam as brigas. É muito curioso. Eu atendi uma vez uma empresa, já estava na segunda, tinha membros da segunda e da terceira geração. E eles combinavam uma coisa, mas não se falavam entre si. Então, no dia seguinte, fazia assembleia, combinavam lá algumas coisas, mas não tinham clareza, não se comunicavam. E no dia seguinte, o sócio gestor fazia uma coisa completamente diferente e não comunicava. E aí começava toda uma briga enorme, mas no fundo eles queriam a mesma coisa, mas era a falta de Uhum, comunicação. Eu também incentivo muito as empresas a estruturarem seus conselhos familiares. Ah, mas conselho familiar com conselheiro, né, de administração, conselheiro consultivo, isso não é viável para empresas de pequeno porte. Mas você pode estruturar um conselho familiar, né, com reuniões periódicas, formais, com ata, você coloca os assuntos em pauta, né? Mesmo que a empresa seja pequena, mesmo que seja lá o pai, filhos, ou às vezes uma outra pessoa, um membro da outra geração, porque lá você vai discutir os assuntos da empresa, vai deixar claro quais são as metas, quais são os propósitos, quais são os valores, mas principalmente para você fortalece,
os valores da família, né? Você Uhum. consolida isso, você convivendo e o fundador passando quais são os propósitos, seus valores, vai incutindo isso nos membros mais jovens, né? Que vão eventualmente, futuramente assumir a gestão da Uhum. empresa, ou mesmo que não assuma a gestão da empresa, ele vai ser sócio proprietário. Então, isso também cria um sentimento de pertencimento, que é o que acontece muito com as empresas hoje. Os filhos não têm essa sensação, nunca participou dos negócios do pai ou da mãe, né? Dos avós, e de repente os fundadores falecem, e eles não têm essa sensação de pertencimento, eles nem conhecem o negócio da família, eles não conhecem quais são os valores das empresas, eles não conhecem os fornecedores, eles não conhecem os, os clientes, então fica difícil sem esse pertencimento um sucessor, né, um herdeiro, assumir o negócio. Uhum. E até pegando esse gancho também dos mais jovens, é importante não só deixar as metas claras, mas também o porquê daquilo, trazer o propósito e dar o contexto. Eu tenho trabalhado bastante com clientes também que falam: nossa, eu não consigo me conectar com a geração mais jovem ou com o meu filho, que eu quero que depois esteja no meu negócio, porque ele não sabe a história por trás disso. Ele não sabe a sua jornada do herói, muitas vezes, né? O sofrimento que você teve que passar Exatamente. para construir aquilo, o que você teve que deixar de lado para construir a vida que você pode oferecer hoje para a pessoa que depois vai assumir os negócios, e ela não sabe principalmente o porquê, né? O que que tem ali por trás, não consegue conectar os sentimentos. Isso também é super importante. Por isso, Letícia, que eu falo que esses conselhos familiares é importante para tanto o sócio fundador passar esses valores para os membros mais jovens e vice-versa, os jovens entenderem qual que foi o propósito, qual que foi a batalha do fundador, e é uma passagem de bastão, e por isso quando falam em sucessão pensam que é um evento, não é um evento, é todo um processo. Eu até trouxe um papelzinho aqui. Outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante que eu li e eu achei interessante trazer. Planejar a sucessão não é trocar os velhos pelos novos, afastar a família dos negócios e construir um conselho, fazer um testamento ou criar uma holding. Isso não é planejar a sucessão. O que é planejar a sucessão? É a diálogo entre os sócios e os herdeiros, é alinhar os objetivos familiares. Por isso que eu falei, muito vem do exemplo. Não adianta falar, Uhum, nós somos uma empresa com integridade e a empresa não é corrupta, mas na prática tem lá seu jeitinho de corrupção. Tudo vem do exemplo, uhum, né? E a gente viu casos, eu não gosto de citar muito nomes, mas a gente viu esses casos da Lava Jato, destruiu a reputação, destruiu a família, né? Então, vem do exemplo. Então, é alinhar os objetivos familiares, implantar estruturas adequadas, né? Isso é importante. Qual que é a estrutura que funciona para a família, né? Não é porque eu vou ter uma estrutura de uma empresa que vai servir para outra. Não, cada família empresária é única, tem suas peculiaridades, né? Tem seus propósitos, tem seus valores. Preparar a nova geração. Isso que eu falo também faz parte da governança. É uhum. fundamental preparar a nova geração. Não espere que você não envolva as pessoas que vão assumir o seu papel sem ter nenhum preparo. E preparar, eu digo, não é ir lá mandar fazer cursos nos Estados Unidos ou os melhores cursos. É Uhum, preparar no dia a dia, né? Outro dia eu li uma história que fala matar um leão por dia. Que os herdeiros precisam matar um leão por dia para ver como é que funciona. Não uhum, adianta você ir lá só estudar e tirar melhor diploma de uma melhor faculdade. Ele tem que entender que tem um leão por dia para matar e como funciona no dia a dia. E o outro é focar na continuidade do legado. E aqui eu uhum. entendo que focar na continuidade do legado não é o legado só material, a empresa, né? É exatamente os valores da família, família, e dar essa continuidade. E olha que importante isso que você trouxe também dessa sucessão, porque eu já vi casos em que o filho, ou enfim, né, outro parente não queria saber, porque não teve essa conexão. Ele via ali o pai, ok, o meu pai construiu essa empresa. E às vezes tem até raiva da empresa.
Porque às vezes o Exato. filho olha para a empresa e fala: meu pai me trocou por essa filha da mãe dessa empresa. Porque o pai ficava mais horas trabalhando do que com o filho. Então o filho tem raiva, ele não quer assumir isso. Pelo contrário, ele quer que vá ao fracasso. Às vezes inconscientemente. Eu já vi casos assim que dá muita briga mesmo. E o filho não vai assumir. Ou às vezes o filho nem tem essa raiva, mas às vezes ele não está interessado. Tem uma empresa de TI, ele quer cozinhar, ele não quer fazer isso. Exatamente. Como que a gente vai fazer para persuadir o filho a continuar? Será que esses casos são Essa complicados, né? sucessão, Letícia, eu já vi ao contrário também, tá? Que todo mundo quer assumir, mas que na verdade ninguém tem capacidade, habilidade ou técnico ou emocional para assumir. Ou porque não Hum. foi preparado, ou porque nunca participou, não tem aquela sensação do pertencimento e quando vai assumir, quebra a empresa. Então E vamos pegar esses dois os exemplos, dois assim, né? O exemplos, exemplo da pessoa que não quer assumir e o exemplo da que quer assumir, mas não tem a capacidade. O que que a gente pode fazer aqui? exatamente, primeiro a que quer assumir. Por isso que eu falo que é importante ter esses conselhos familiares. Lá você identifica, já começa a identificar desde cedo quem tem habilidade para ser diretor, gestão financeira, quem vai cuidar de uma parte tal do negócio. Às vezes, a empresa tem vários ramos, né? Quem vai cuidar de cada coisa. Você vai identificar aquele que também que ele quer participar, que ele tem interesse, mas ele não tem habilidade ou nem interesse em participar da gestão, mas ele é sócio. Né? Ele quer saber como é que vai Uhum, funcionar a distribuição de lucros, ele quer saber como é que vai ficar a questão das propriedades, né? Dos bens da empresa. Então, identificar isso já é ótimo, porque cada um vai palpitar naquilo que entende e que quer fazer, né? Não adianta chegar lá no final, também o inverso, todo mundo quer participar, mas ninguém tem a habilidade, ninguém tem o preparo. uhum, E acontece também de empresas de realmente, ou às vezes o fundador, quando vai passar a sucessão, os filhos ainda são muito jovens. Você é muito comum, e aí também tem que ter o preparo de um terceiro, uma pessoa, um CEO, um diretor, uma terceira pessoa que não é da família, que uhum, faça esse trabalho, né, de administração da empresa, até que o herdeiro tenha uma idade ou uma capacidade plena para assumir, ou ainda assim que seja gerido por um terceiro, mas com os membros da família ali no conselho, entendendo o que está acontecendo, né, palpitando, dentro das uhum. suas habilidades e das suas competências. E como a gente faz também quando a gente tem aquele caso em que tem, por exemplo, 5 pessoas da família e todo mundo tem a mesma porcentagem, cada um pensa diferente, cada um quer seguir por um caminho diferente. Repito, um acordo de cotista, um protocolo familiar, qualquer documento que estabeleça. E é muito curioso que as pessoas querem fazer isso a hora que estão brigando. Não, tem que fazer isso no começo da Para não empresa, brigar, a hora né? que está todo mundo feliz, empolgado, vamos lá, vamos abrir a empresa, o que que vamos fazer? Ir lá estabelecer as metas e as regras. Você pode colocar tudo dentro de um documento, né? Um protocolo familiar, seja lá qual nome você vai dar isso, um acordo. E aí é mais difícil um dos membros falar, mas peraí, eu quero fazer assim. Falou, não, está acordado que será Uhum. assim. Então você não dá espaço para essa pessoa que quer fazer diferente, né, discutir. Olha como isso é importante. Porque a gente sabe que às vezes as pessoas não fazem isso, porque é tanta correria para você montar a empresa, fazer ela ficar em pé, ter lucro, que outras coisas parece que vêm na frente do que organizar, estruturar e ter a governança. Então eu queria que você reforçasse esse conselho para as pessoas de por que que tem que ter a governança desde o começo e para que as pessoas levem isso como uma precaução, para que elas façam quanto antes, não esperem chegar num momento difícil para pensar nisso, né? Letícia, o fato também de não ter regras claras quanto à responsabilização, né? E a conduta não só dos sócios, dos membros, mas das pessoas, dos funcionários, das pessoas que participam da empresa. A gente viu agora muitas questões de antissemitismo por conta da guerra em Israel, né? Uhum. E isso é ruim, porque principalmente para empresas que estão listadas, porque tem empresas familiares listadas na bolsa, né? Com o capital aberto. Isso acaba até influenciando no valor da ação. A gente também viu o caso Carrefour, teve aquele caso de racismo que um funcionário do supermercado acabou matando um negro. Então, assim, você tem que ter
treinamento, regras claras, independente do porte da empresa. Outro caso também, que ficou muito evidente na mídia, caso de assédio sexual, que saiu, assim, denigra a imagem, por conta de um, dois membros da família, né, que se envolve com assédio sexual, acaba perdendo muito valor, não só a reputação, o valor da empresa, mas o valor financeiro mesmo. E você acredita que a governança corporativa pode evitar casos assim, como de assédio sexual, racismo e tantas coisas que são tão difíceis? Letícia, é difícil controlar o outro, né, o ser humano, mas o exemplo vem de cima. Se os fundadores, os sócios, os diretores, eles têm conduta, né, contra o assédio, contra qualquer tipo de preconceito, de racismo, eu acho que o exemplo vem de cima. Mas, claro, se você colocando isso no papel, isso fortalece. Então, você quando tem um termo de conduta numa empresa, né, que deixando muito claro que é absolutamente proibido qualquer tipo de conduta antirracista, ou preconceito, ou de assédio, né, delimitando, a partir do momento que algum funcionário, alguma coisa, alguém que participe ali atue dessa forma contra, e você responsabiliza, eu acho que você mostra que a empresa é efetivamente contra, não é só no papel. Por isso que um dos princípios da governança é a responsabilização. Uhum. Olha quanto isso é importante, hein? E a transparência, tem que deixar claro, né? Quais são as regras. E não adianta também, porque aquilo que eu falei no começo, não adianta você falar, nós somos uma empresa, somos contra a corrupção, contra o preconceito, contra qualquer tipo de racismo, né? Ou contra que a gente chama de o green washing também. Nós somos uma empresa que somos favoráveis ao meio ambiente, mas também casos muito divulgados na mídia, que tinha lá o selo, mas que na verdade usava fornecedores com, com trabalhadores análogos à escravidão, né? Então você tem que, por isso que eu falo, isso não é só a empresa, é toda a cadeia dos stakeholders, dos fornecedores, tudo com quem que você trabalha. Não adianta você só a sua empresa também ser correta, mas trabalhar com outras, com a rede que não seja. É o caso também que teve da Zara, que foi bastante Uhum. divulgado. A Zara a imagem dela foi muito maculada pela imprensa, porque ela trabalhava as confecções eram feitas ou com menores de idade ou com trabalho análogo à escravidão. E quando foi mais a profundo e foi demonstrando que, na verdade, eram fornecedores, às vezes nem o fornecedor imediato, mas era o fornecedor do fornecedor, né? Uhum. Então, por isso que é muito importante também é, ter essa visão, a governança corporativa engloba isso, a questão da transparência, da integridade e da equidade e da responsabilização e da sustentabilidade, não só na empresa, mas por toda a cadeia, porque a cadeia também importa. Uhum. E Nadir, conta para o pessoal como funciona a pessoa que está assistindo aqui ou a pessoa que está começando a empresa para ter a governança corporativa. Qual que é o primeiro passo, o que ela tem que fazer, enfim. O primeiro passo, nunca misture as caixinhas, que é muito comum a empresa pagar as contas da família e vice-versa, né? Você tem a pessoa jurídica, as contas da pessoa jurídica da pessoa jurídica. A gente Uhum. vê, parece que é um pouco óbvio, Letícia, mas na prática eu vejo muitas empresas familiares, ah, sei lá, viagem da família, a empresa paga, ah, custos pessoais do sócio, a empresa paga. Quando vê, o caixa tá uma bagunça, né? Então, isso é o Uhum. principal. E também é um gatilho para conflito entre os irmãos, os primos, enfim. Por que que você está pagando isso com o dinheiro da empresa? Está comprando carro com o dinheiro da empresa, né? Para sua esposa, para o seu filho. Então, esse é um princípio tão básico, mas que nem sempre é seguido pelas empresas, principalmente que estão se iniciando.
A segunda, que eu acho muito importante, é o que eu já falei, deixar as regras claras, por escrito, de preferência no início da empresa, onde que... E esse acordo, claro, esse protocolo familiar, ele vai se modificando a partir do momento que a empresa vai crescendo. Como eu disse, é envolver os futuros sucessores, para ter essa sensação de pertencimento, para entender do negócio, para se sentir dono do negócio e planejar a sucessão junto com o fundador, enquanto o fundador aí ainda está na ativa, né? Que está com a força ainda para passar todos esses valores, não só da empresa, mas os valores familiares. Uhum. Então, esses 3 pontos, pessoal, coloque em prática. E quem quiser saber mais, Nadir, conta para eles qual que é o diferencial do seu trabalho, como funciona. Eu acho que o meu diferencial, Letícia, é justamente por eu ser membro de família e, graças a Deus, a minha família é harmoniosa, a gente se entende bem na empresa e eu consigo tramitar nas famílias. E eu já vi algumas situações que muito me gratificou, que a família já estava lá uma situação mais crítica e eu consegui conduzir, fazer lá os protocolos familiares, estabelecer algumas regras e eu consegui com que a família, os irmãos voltassem a se falar porque estavam um pouco estremecidos. E também empresas que começaram do início, que me procuraram para montar uma estrutura inicial e hoje a empresa já atende o Brasil todo, e isso me traz muita gratificação, saber que eu fiz parte desse crescimento e justamente porque estabelecemos lá no início exatamente quem seriam os fornecedores, eles buscaram fornecedores que tinham os mesmos propósitos, eu ajudei a estruturar isso, fazendo os contratos, estabelecendo as regras, os termos de condutas, e hoje eu vejo que uma empresa cresceu muito em tão pouco tempo. E é isso, como eu lido com família, e eu acho muito importante esses laços familiares, a governança, no meu ponto de vista, faz uma diferença muito grande. E por isso que eu Uhum. gosto tanto deste assunto. E é Não só no muito... seu ponto de vista, né? Eu queria colocar aqui que existem dados que comprovam isso, né? O que é alarmante, Letícia, porque 30% menos até passam para uma segunda geração. É muito Uhum. alarmante esse dado. E da segunda para a terceira geração, um pouco mais de 5%. Então, você vê que as empresas familiares, elas não conseguem se perpetuar, dar continuidade. Muito por causa da falta de comunicação, da falha na comunicação, que é tão importante a Uhum. comunicação, das regras pré-estabelecidas, do mínimo de governança com esses princípios que eu te falei. Nadir, muito bacana. E conta para o pessoal também, que eles ficaram curiosos. No começo eu falei que você dividiu o palco com Luísa Helena Trajano. Quais foram os principais insights ali de estar junto com ela, tanto de conteúdo quanto de... A gente conta um pouco depois desse processo de vencer esse medo de estar ali no palco com ela. A Luiz Helena Trajano é inspiradora, né, Letícia? Porque é mulher na época, empreendedora. Nós sabemos que é difícil para nós mulheres empreendermos, ainda tem diferença que está a cada dia superando, né, essa diferença. E ela assumiu a gestão da empresa da tia, da Luísa Trajano, que é a tia dela, e que transformou a Magalu nessa potência. Ela criou a Lu, né, a virtual, essa vendedora virtual, e ela contou bastante como foi o processo de governança. Hoje eles também têm family office, então é bem estruturado a questão da governança na empresa e também na família, como é que funciona o family office. Acho que Uhum. como eu falei no início, acho que na medida da empresa que a tua empresa vai crescendo, você vai estruturando a governança. Daí com conselhos, hoje ela é conselheira, ela não faz mais parte, né, da gestão em si, mas ela é conselheira. Você vai estruturando de acordo que a tua empresa vai crescendo. As empresas, eu repito, as empresas de pequeno porte não comportam um conselho, mas na medida que ela for crescendo, você vai implementando a governança passo a passo, de forma que ela cresça de forma sustentável.
Uhum. E como que foi dividir o palco com ela? Como você se sentiu? Conta para o pessoal também o seu processo, porque quem está nos assistindo está buscando melhorar ainda mais a comunicação. Escutar a sua história, né? A Nadi chegou para mim e falou: nunca fiz uma apresentação em público, morro de medo de dar palestra, não gosto da minha voz. Tudo que vocês possam imaginar, veio o combo completo. Hoje, inclusive, eu falei, Nadia, você vai vir pro podcast mesmo estando gripada. Hoje ela tá gripada, não tá na melhor performance dela, mas veio. E conta um pouco pro pessoal como que foi esse processo, para que as pessoas também que às vezes estão na dúvida, né, de começar um processo de comunicação ou não, será que vai valer a pena? Será que eu vou ver resultado rápido? Será que vai ter retorno esse investimento? O que que você pode falar para eles? Sem dúvida, Letícia. Bom, você sabe, né? Uma conhecida nossa, que eu considero até como amiga nossa, te indicou quando eu falei para ela que eu ia participar de um evento com mais de 800 pessoas. Eu já tinha dado pequenas palestras, apresentações, eu tinha dado é, uma aula na GV e algumas pequenas aulas, mas não com público tão. Não uma palestra presencial mesmo, né? Exatamente, Então, e era um público muito, como eu posso dizer, muito gabaritado, porque era para famílias empresárias, grandes executivos. Então, um pessoal bem instruído. É diferente quando eu dei aula lá, algumas aulas na faculdade, né? Porque eram alunos, eram mais. Parece que era mais tranquilo. uhum. E dividiu o palco. E foi uma surpresa, porque a princípio não seria a Luísa Trajano, seria uma outra grande empresária que teve um imprevisto de saúde. E então fiquei sabendo um pouco em cima da hora, poucos dias antes, que seria a Luísa Helena Trajano, que é uma grande empresária, mas por outro lado, que é aquela pessoa, aquela mãezona, aquele jeito dela muito descontraído, muito simples. Então também isso foi muito bom, porque me deixou mais tranquilo. Mas o processo que eu fiz com você foi super importante, porque para eu reconhecer algumas coisas da minha voz, do que eu poderia melhorar, né? Uhum. E a forma como eu poderia me comunicar, justamente por eu ser essa pessoa mais reservada, não gostar muito de falar em público, e, e quando você fez essa proposta, vamos fazer um podcast, de novo, foi um desafio, mas estou aqui, ainda gripada, como você disse. E é como você sempre fala, Letícia, e é claro que todo mundo sabe, a comunicação é fundamental, né? Você precisa se comunicar, não só para vender o seu serviço, mas para qualquer tipo. Eu até falei, um dos gatilhos dos conflitos familiares é a falta de comunicação. Porque as pessoas não sabem se comunicar Uhum. corretamente. Às vezes a forma como fala. E repito, às vezes os irmãos, os primos querem o mesmo objetivo, mas não sabem comunicar. Se falam de uma forma agressiva ou falam de uma forma em que começam os conflitos. Exatamente. Para mim, comunicação, a má comunicação é o problema do mundo, né? E eu quero reforçar aqui minha admiração por você, porque quando você Obrigada. chegou no processo, a Nadir falou assim para mim: olha, eu tenho um convite para palestrar para 800 pessoas, mas eu não tô querendo aceitar, não. Me indicaram você, eu quero ver se realmente você consegue me fazer ir pro palco. E eu falei: então aceito o convite. E a gente começa amanhã. E ela Exatamente, que foi veio. ótimo. Recomendo. Então, parabéns por isso. É só o começo, né? A Nadir continua no processo, porque ela vai estar cada vez mais levando conhecimento para as pessoas, melhorando a vida das pessoas dentro das empresas familiares, porque essa é uma missão sua, né? Conta mais dessa missão, desse propósito que você tem e por que que agora está colocando a sua voz, né? Vai começar a divulgar mais esse trabalho para ajudar mais pessoas. Por eu dar tanta importância nessa questão familiar e acreditar que a governança corporativa faz a diferença, que eu gosto tanto desse assunto e me propus a divulgar mais esse trabalho. Porque vários casos já vi de irmãos que brigam, e aí eu repito, não é só deixa de transferir o legado da empresa, né, a empresa, a sucessão da empresa, mas os valores da família, porque os irmãos se brigam, aí os priminhos, já que também eram amigos, já também não se falam mais, isso Uhum. reverbera, né? E eu acho que tem meios de melhorar essa transferência de legado, né? Para perpetuar, porque quando o fundador
né, funda a empresa, claro que o desejo dele é que os negócios continuem, né? Ele se dedicou a vida toda para aquilo. Não é só a questão financeira. Tem todo o esforço, todo o legado, toda a história por trás, né? E transferir isso, acho que chegar no final da vida, você conseguir transferir esses valores, seja financeiros ou os valores morais, enfim, é uma grande satisfação. Outro dia eu tive com um amigo que nós nos reencontramos justamente porque ele também tem esse propósito, mas ele é conciliador. Ele faz arbitragem, ele é conciliador, e ele falou, olha, eu tenho um propósito de conciliar as famílias. Ele faz a parte toda de negociação. Quando os membros da família não conseguem chegar num acordo, né, podem chamar um terceiro especialista nisso, né, em negociação. E ele fala, é uma satisfação quando eu consigo chegar num acordo e fazer com que a família continue o negócio, sem desfazer o negócio. Então, também para mim é uma satisfação quando eu começo a implementar algumas práticas, né, que eu aprendi, e isso dá resultado. Dá resultado tanto no crescimento da empresa, quanto no fortalecimento dos laços familiares. Então, de forma resumida, se eu fosse trazer do meu ponto de vista, né, o seu trabalho evita com que as famílias se afastem, você ajuda o negócio a crescer e se manter para você ter um legado. Às vezes você se mata para construir uma empresa. Se você não tem a governança, a empresa morre junto com você. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando, construindo algo. Então, se a gente não preparar isso, a gente não vira nem memória, não é mesmo? Exatamente. É a frase que eu falei no início. Sucesso sem sucessão não sucede. Então, pessoal, cuidem das empresas de vocês, do negócio de vocês e comuniquem o que vocês fazem, a missão de vocês. Eu espero um dia ter você aqui junto comigo, sendo entrevistado no Fala Mente Comunicativa. Muito obrigada também, Nadir, por ter aceito o convite.